companheiros da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, de Laranjal, São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião deste domingo, pedindo a Deus que nos abençoe, pedindo a Jesus que direcione o seu olhar de bondade, de misericórdia para todos nós, e que nós possamos ter uma manhã de aprendizado, de muitas bênçãos, de muito crescimento espiritual. Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Uma alegria vir aqui sempre. Antes eu tinha medo de ver essa casa, mas eu sinto uma grande alegria de estar aqui com vocês. E vamos dividir algumas coisas que eu consegui assimilar na leitura desse livro. É um livro muito bom de se ler. Nós sugerimos que leiam o livro, aqui está, foi esse exemplar que eu li. Terminei de ler o livro anteontem e fiz lá os resumos o mais que eu pude, porque Manuel Filomeno de Miranda, nessa obra, ele vai tratar da mediunidade, dos desafios e das bênçãos. Aí eu parei para pensar que a nossa vida sempre é assim, desafio e vem uma bênção. Um desafio, um esforço e vem uma bênção. Já perceberam isso? Sempre acontece alguma coisa difícil, é porque vai melhorar logo ali, não tem dúvida. E aí eu vi que é assim. E ele vai tratar dos elementos básicos da mediunidade, que é o encarnado, o desencarnado, o mundo espiritual e o mundo físico. Além da ajuda espiritual, o amparo dos bons espíritos, a comunicabilidade, tudo isso junto. E eu tinha pensado em fazer, quando eu comecei a ler, mostrando mediunidade, desafio e bênção. Mas não dá, porque ele mistura tudo. Mas no final dá tudo certo. Então vamos ver como ficou o nosso resumo. E aqui está o livrinho, para a gente recordar, tá certo? Mediunidade, desafios e bênçãos. E aí a apresentação ele começa assim: a mediunidade é faculdade da alma, que se reveste de células, quer dizer, encarnado no corpo, a fim de permitir a decodificação da onda do pensamento procedente de outra dimensão, para torná-la entendimento objetivo. Então a mediunidade é isso, é você estar predisposto a entender, a interpretar uma comunicação vinda do além, do outro plano da vida. Tá certo? Então é isso. Allan Kardec informou que se trata de uma faculdade que todos os seres humanos possuem. Até eu sou médium. Fui saber agora nessa leitura, de alguma forma. Em diferentes graus de percepção, como uma certa predisposição orgânica, sendo raro aquele que não lhe possua qualquer rudimento. Então nós somos todos médiums, de uma forma ou de outra. Não precisa estar dando uma comunicação mediúnica, mas tem a intuição, tem o pensamento. A gente é médium. Então todos, não há um que escape. Alguns mais e outros menos. Fulano tem grande potencial mediúnico. Tá. Eu tenho menos, mas tem mediunidade. Cada um de nós tem. Então é isso aí que precisa ficar claro. O histórico da mediunidade. Sabemos que a mediunidade existe desde sempre. Sempre que há espírito encarnado, há mediunidade, há a comunicação dos espíritos. O espiritismo não é dono da mediunidade. Nós vamos ver aqui por quê. Antigamente era considerada divinatória. E as pessoas médiuns gozavam de grande prestígio. E aí eu chamo a atenção para nós, agora, médiuns de hoje. Vamos prestar atenção em querer ter esse prestígio. Porque nós vemos que o médium, ele tem que ter muita humildade, muito respeito,
pelo comunicante e pela comunicação que ele recebe. Olha o nosso cuidado, olha o desafio nosso aí. Então, antigamente, é médium. E os camaradas andavam com aquela coisa encapada. Então, se a gente não prestar atenção, vai ter médium espírita, porque nós temos mediunidade em todos os ramos. Ela é médium. Uma vez eu estava começando a estudar o espiritismo, e o meu filho era pequenininho, a gente fazia um tratamento numa clínica ao lado do centrinho ali. Tem um prédiozinho ao lado, tem uma clínica ali multidisciplinar. E tinha uma moça que estava começando o espiritismo, olhou para mim e falou assim para a outra: olha, esse é um médium de mão cheia. Aquilo para mim soou tão mal, porque não existe isso, você é médium. Não, eu nem sou médium, mas ela me falou que eu era médium de mão cheia. É falta de entendimento. Não merece crítica, é falta de entendimento, de conhecer essa leitura que nós fazemos. É só isso. A pessoa não entende e acha que porque você é espírita, tem que ser médium, tem que dar psicografia, tem que psicofonia, tem que ouvir, tem que ver. Não é assim. Graças a Deus, às vezes, eu vejo alguma coisinha, só para me incentivar, e eu fico feliz com isso. Eu vim para a casa espírita, eu não venho para ver espírito, até porque eu tenho um pouco de medo dos espíritos. Então a gente fica aqui na casa espírita buscando as bênçãos que a casa nos dá. Não precisa, teve alguma comunicação para mim? Olha, outro cuidado. Tem que ter sigilo na reunião mediúnica. Não podemos contar nada. Nem para sua mãe você conta o que aconteceu na sala mediúnica. É sigilo. Então a pessoa, e aí? Eu botei meu nome, tem alguma comunicação para mim? Disse, eu não sei. Eu dormi, não pode dormir também não, tá? A gente vai ver aqui que não pode dormir durante a reunião mediúnica. São coisas que a gente vai aprendendo com o livro. Então, aí depois veio Jesus, que era considerado o médium de Deus. Jesus vivia intermúndio, lá e cá. Ele via lá e aqui o tempo inteiro, ele tinha todas as possibilidades mediúnicas. Já é um outro tipo de modalidade. Chico Xavier, quase todos, ou se não todos os tipos de mediunidade. Via, ouvia, falava, escrevia tudo. Que beleza. Depois do cristianismo primitivo, aí nós vamos ver os apóstolos, os seguidores de Jesus, os mártires, todos eles utilizaram-na em expressiva escala. Olha para quê? Mantiveram contato com o mundo espiritual, aprenderam com Jesus e continuaram. Chegavam as energias e o vigor para os enfrentamentos a que eram submetidos, entre as tenazes dos testemunhos dolorosos. Então, depois que Jesus nos deixou fisicamente, os apóstolos, os seguidores, os mártires, todo aquele povo que começou a entender a mediunidade no seu verdadeiro valor, porque Jesus ensinou, passaram a utilizar para quê? Para ter a bênção, o vigor, a força, para acreditar e continuarem, para que o evangelho fosse instalado depois da ida de Jesus. E nós hoje estamos utilizando a mediunidade para aumentar mais a nossa fé, a nossa confiança em Jesus e no que Jesus deixou para nós. É para isso que a mediunidade serve, para ajudar. Nós vimos agora Paulo, quantas vezes aconteceram manifestações mediúnicas naquelas viagens de Paulo. Sonhava, sentia, e tudo estava ligado, antenado. E nós devemos também dar atenção que nós ouvimos. Estarmos sempre atentos ao que tem a nos dizer os espíritos. Embora não ouçamos, mas aqueles que têm aquela intuição de mudar uma trajetória que vai salvar até a sua vida, não sabemos. Na Idade Média, durante esse período, foi um momento trágico, passou a ser perseguida tenazmente por desmascarar a impostura e apontar os crimes hediondos praticados em nome de Jesus. Então, foi perseguida. Nós, depois que a codificação chegou, aqui no Brasil mesmo,
as casas espíritas eram fechadas. Não podia haver uma reunião como essa. E tem uma passagem do Dr. Bezerra de Menezes, onde ele está numa reunião mediúnica, e aí, como todo cearense, gaiato, apareceu um espírito e falou assim, xingando o Dr. Bezerra de Menezes, e a reunião, ele pegou e disse assim, chamem a polícia. E o espírito desincorporou, como se diz. Saiu, deixou de dar passividade, o médium. E aí veio um outro espírito, através do mesmo médium, pode chamar a polícia, desafiou o Dr. Bezerra de Menezes. Ele falou assim, para ele precisa de polícia, você precisa de amor. Eu não vou chamar a polícia para você. Olha a perspicácia do médium. Ele teve essa atitude. Ele chamou a polícia para aquele e o espírito saiu, foi embora. E o outro veio desafiá-lo. Ele falou, não, você precisa de outro tratamento. E cada um do mundo espiritual merece o tratamento que precisa. Então, indo mais à frente, depois a cultura se liberta do dogmatismo, quando mais à frente. A mediunidade experimentou novo campo de provas. Começaram experiências em laboratórios. Foi considerada distúrbio psicopatológico, doença da cabeça. Degenerescência do ser humano, definida como farsa, ou abuso de que se utilizavam os astutos, com o fim de enganar os parvos, aqueles de pouca inteligência. Então, quando a gente não conhece, a gente pode cair em armadilha através de um fenômeno mediúnico. Eu tenho um primo que há pouco tempo teve um problema mediúnico misturado com outras coisas, e aí nós cuidamos, levaram ao médico, nós vimos a parte do remédio, ele começou a tomar o remédio, e aí a minha prima me ligou e falou assim, olha, tem um rapaz que trabalha com essas coisas, e ele diz que pode afastar o espírito que está com o nosso primo. Ele precisa só de R$300 para afastar o espírito. Eu digo, então, Cid, reza o Pai Nosso e o leve para a igreja, além de dar o remédio para ele tomar todos os dias. E vamos orar por ele. É a solução. Então, quando nós conhecemos, nós fazemos prece, que é o verdadeiro tratamento. Nós levamos o nome para a reunião mediúnica. E ele, como é católico, leve para a igreja. Talvez o padre não saiba lidar com a mediunidade como o espiritismo lida, mas ele está ali em sintonia com os anjos, com os espíritos bons, e ele vai melhorar com certeza. Passou a tomar o remédio físico e o garoto está bem, graças a Deus. Então é assim, quem não conhece, aí acha que é a solução, pagar. Mas aí é outro assunto, nós não vamos ter tempo. E Allan Kardec? Foi, sem dúvida, quem teve a coragem de a encarar com serenidade, penetrá-la com segurança, realizando investigações audaciosas e significativas. Tudo aqui foi o Manuel Filomeno de Miranda que falou, tá? Inclusive, isso aqui, essa parte anterior, eu fiz um resuminho para ficar mais claro de entendimento, mas tudo está lá escrito, um texto desse tamanho, eu reduzi assim. Então, Allan Kardec é que foi o escolhido para fazer a codificação e tratar com os espíritos, tudo sobre a mediunidade. E deixou esse legado, o Livro dos Médiuns e toda a codificação espírita para nós. Ainda Kardec partiu da experimentação, foi experimentar, ele não conhecia, foi experimentar. Recorreu às causas das manifestações, não ficou só olhando para as manifestações, foi ver por que aconteciam aquelas comunicações, as batidas, aquilo tudo que nós já aprendemos. Aprofundou o estudo, não ficou só de fora, é o que nós devemos também fazer, aprofundar o estudo. Identificou a imortalidade do espírito, constatou indestrutibilidade da vida e a lei de progresso que beneficia a todos. Estabeleceu métodos de investigação, interrogou os mais variados espíritos, compilou respostas dos espíritos,
organizou critérios para as evocações, estabeleceu técnicas compatíveis com a ética espiritual. Kardec é o máximo. Fez tudo isso. E foi indo e deixou isso para nós. Na época não tinha lâmpada elétrica, na época que não tinha computador para você escrever rapidamente, tudo a caneta, a pena. Olha só, que homem, que espírito. Fantástico. Observou com grande discernimento que a morte a ninguém transforma, sendo somente um processo de ordem biológica encarregada de transferir para o mundo de origem o espírito momentaneamente encarnado, e que tal ocorrência não altera os seus valores morais, permanecendo cada qual com as mesmas características que lhe antecederam a desencarnação. Então, as comunicações que nós recebemos do mundo espiritual são de humanos que estão lá no mundo espiritual. Então, nada de estranhar. Se a gente vê alguma coisa assim muito fora do contexto, mas ele não se comportava assim, mas ele lá está com mais liberdade e está agindo. Que aquele ficava preso, usava a máscara social, ele não se apresentava como ele realmente era. Então nós devemos ter esse entendimento. Sofrimentos morais no além-túmulo, é o título de um capítulo lá. A desencarnação não liberta o espírito dos seus hábitos e necessidades até então cultivados. Poxa, se eu tenho um hábito esquisito, eu vou chegar no mundo espiritual, se eu não tiver muito entendimento com esse hábito. Não vou mudar o hábito de uma hora para outra. Quando eu compreender, eu vou mudar. Os vícios mentais, os hábitos orgânicos e sociais, as ações desenvolvidas são elementos que, nesse período, somam-se às impressões vigorosas nas tecelagens delicadas do espírito, transformando-se em sensações e emoções correspondentes. A frustração amarga por não poder administrar a máquina atual conforme o fazia com a orgânica, exaspera e alucina. Então o espírito está lá tendo esses sofrimentos no mundo espiritual. Com admirável coerência, acentuou Jesus, a cada um conforme as suas obras. Então, de acordo com o que nós praticarmos aqui, nós chegaremos no mundo espiritual. E vejam que nós, dependendo da nossa situação de desencarne, nós vamos ter todas essas perturbações lá no mundo espiritual. Então, aí são desafios. Que desafios são esses? De fazer um balanço dessa situação aí e modificar. Aí é quando o espírito é chamado, numa reunião mediúnica ou num grupo de ajuda, para ele repensar esses vícios que ele levou para o mundo espiritual. E aí eles vão planejar aquela comunicação, aquele momento, para que ele mude isso aí tudo. Aí a dificuldade é justamente essa modificação. Assim, os tesouros morais de fácil condução e difícil conquistas são o sagrado patrimônio da vida. Os nossos tesouros verdadeiros, os tesouros morais. Esses são os verdadeiros. Não tomam espaço físico, nem contêm pesos incômodos, revestidos de alto valor, por lenificarem os sentimentos e plenificarem o seu possuidor. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais ação do bem, quanto mais maleabilidade, benevolência a gente tiver, melhor para nós. Nós iremos mais leves para o mundo espiritual. Sempre é tempo para recomeçar-se, edificar-se, enquanto no corpo, desde que, ocorrendo a desencarnação, passa-se a colheita das ações e a reabilitação dar-se-á somente na terra mesmo, quando luzir a claridade de outra reencarnação.
Então é importante que a gente esteja preparado para qualquer situação na vida, até na vida material. É importante que a gente, eu não estou precisando de fazer um curso de inglês agora, mas eu vou fazer, estou com tempo. Por quê? Quando precisar, você já tem o curso, não tem que sair doido. Você precisa fazer um curso de datilografia, já faz antes. Aqui alguém que já fez curso de datilografia, já faz o curso antes, porque quando precisar, você já sabe bater a máquina. Então, você tem que estar preparado. Então, nós devemos também nos preparar para o desencarne, buscando coisas melhores para nós, adicionando ao nosso patrimônio espiritual coisas boas, coisas que nos ajudarão lá na frente. Quanto mais a gente se aperfeiçoar durante a encarnação, mais nós teremos bônus para interferir por alguém, para interferir por nós mesmos, para a gente ter uma condução melhor no mundo espiritual, não ficar sofrendo lá. Então é importante que a gente busque isso. E depende de um desafio, é um esforço. Então a gente vem para cá no sábado, outras pessoas vêm outros dias da semana, estudamos em casa, estudamos no grupo, buscamos nos melhorar para isso. Mas eu nunca vou parar de estudar? Não. Porque, como diziam os antigos, saber não ocupa espaço. Então nós vamos sempre acumular conhecimentos, coisas boas. E isso, a gente cheio dessas coisas boas, não vamos passar por vexames lá no mundo espiritual. É isso que está sendo alertado para nós aqui. Para albergar a imensa mole desses espíritos que enlouquecem após a desencarnação, entidades nobres vêm edificando clínicas psiquiátricas especializadas no além, para recolherem os desafortunados que se permitem iludir, mantendo comportamento duplo, falando corretamente e agindo criminosamente, escondidos, disfarçados, mas não ignorados por eles próprios pela consciência. Então, os espíritos têm pena de nós e começam a nos ajudar. Aí criam laboratório. Então, isso aí é uma bênção. São as bênçãos. Por mais que a gente seja ranzinza, não queira se modificar, não queira melhorar, mesmo assim tem um amparo. Agora, você terá um amparo melhor se você se esforçar para que eles, a gente sobe um pouquinho, eles descem um pouquinho e nos puxam mais facilmente. Agora, se eu quiser ir mais para baixo, eles vão ter que descer muito. E chega um momento que eles não podem mais nos alcançar naquele momento, vai ter que esperar um pouco mais. Então é importante que a gente esteja sempre querendo subir, que é para ser alcançado mais rapidamente pelos mentores. Então são essas bênçãos. Ainda na identificação dos espíritos. Alguns investigadores esperam que os espíritos façam-se identificar pelos maneirismos, vocabulário, postura, indumentária, qual se prosseguissem como clones dos últimos vestígios corporais, sem qualquer alteração. Mas devemos lembrar, ele nos lembra a nós, mesmo durante a reencarnação, todos passam por transformações periódicas. Passa pela pessoa, tá de cabelo preto, semana que vem cabelo branco, muda. A gente muda fisicamente, a gente, indo mais, mudanças de pensamento e hábitos, de vocabulário, conforme a cultura que se adquira. Nota-se mais acentuadamente as diferenças estruturais na aparência física e na vida mental, conforme as experiências e os recursos de que se fazem portadores. Há mudanças o tempo todo entre nós mesmos, aqui enquanto encarnados. Os espíritos lúcidos têm como meta nas suas comunicações chamar a atenção para a preparação de cada ser, no que lhe diz respeito pessoal sobre as suas conquistas íntimas e sua conduta em relação ao futuro, ao porvir. Ainda, o médium é o instrumento que traduz o pensamento dos espíritos. Então, o médium é aquele que traduz o pensamento do espírito. Trata-se de um ser como outro qualquer, com recursos orgânicos especiais.
A diferença é essa, ele tem um recurso orgânico diferente. Como eu posso ter habilidade numa coisa e o Diogo não ter? Ele tem uma habilidade numa determinada coisa e eu não ter aquela habilidade. Assim, o médium tem uma habilidade a mais. Só isso, mas ele é igual a todos. Isso que ele quer dizer. O mais belo raio de sol, eu achei essa figura que ele usou muito bonita. O mais belo raio de sol, ao ser filtrado por um vidro, se manifestará com a coloração da lâmina que atravessa. Definiu bem o que é o médium, né? Olha que sutileza que o Manuel Filomeno de Miranda usa. Assim, o espírito não vai ser fiel ao que o médium, não vai ser fiel ao que o espírito falou. Mas quanto mais ele tiver condições de dar essa comunicação, pelo estudo, o entendimento, ele vai aprimorar a mediunidade dele e vai ser mais fiel possível ao que o espírito está falando. Tá certo? Diante dos espíritos que se comunicam, observem-se o conteúdo da mensagem. Então numa comunicação a gente deve observar o quê? Primeiro, o conteúdo da mensagem. Depois, o caráter moral do médium. E depois, o comunicante. Quando a gente não sabe, a gente quer ver quem é que está falando. Não, vamos prestar atenção no teor da mensagem. O médium que está dando a comunicação. Depois, o comunicante. Ele está ali para ser tratado, ele está ali para dar uma mensagem, dependendo do grau de informação que tem que vir até nós. Então, isso aí é uma escala que ele coloca para nós aí na comunicação. Formas de pensamento. Obsessões de ocorrência grave. Destaca-se perturbações denominadas como formas de pensamento. Em sua realidade estrutural, o pensamento é neutro. Pode revestir-se de miasmas que configuram expressões angustiantes, tormentosas. O pensamento vai depender de mim, de nós. Se eu tiver com um pensamento ruim, claro que vai sair isso. E, ao mesmo tempo, aureola-se de energias saudáveis quando cultiva o amor, as aspirações de enobrecimento, o bem. Orientado de forma saudável, atua no seu campo vibratório de maneira compensadora, qual ocorre nos casos das autoterapias pela oração e meditação. Então, o pensamento, nós que vamos emitir. Agora, que tipo de pensamento eu estou emitindo? Há pessoas que está tudo bem, mas a pessoa está reclamando, está criando aquela nuvenzinha escura do lado. Está sol, mas não sei o quê, e vai, a pessoa não sai daquilo. Então, a gente deve ter cuidado. Causa até uma energia meio difícil para a gente conversar. Espera aí, não tem como. Às vezes eu noto, aí eu faço essa prática em casa, assim, por exemplo, eu estou passando, aí tem um garfo no chão. Aí, em vez de reclamar, eu junto o garfo, que eu não vi quem derrubou. Se eu ver quem derrubou, só fulano, junta. Às vezes eu vejo a gaveta, onde tem os garfos, que chamam de garfo, aberta. É um perigo, você pode bater a perna, se machucar naquela, né? Aí eu passo, eu fecho. Mas eu falo depois, olha, vou ter cuidado, deixar a portinha fechada para evitar um acidente. Mas por que eu vou me indispor por causa de uma toalha molhada em cima do vaso sanitário? A parte de dentes apertada no meio. A gente vai conversando isso, por que brigar por causa disso? Então vamos emitir uns pensamentos. Vamos agir também para que tudo que nós moramos ali mesmo, todos juntos, nós que temos que acertar a situação. Por que eu vou acusar a esposa, a sogra, o filho, alguém que nos ajuda de vez em quando de alguma coisa? Então são atitudes espíritas que nós podemos implementar
No trabalho tem alguma coisa fora do lugar, a gente coloca no lugar. Se a pessoa persistir, a gente pode comunicar a ela, olha, fulano, vou falar um negócio com você, não deixa esse papel assim não, não deixa a garrafa de café aqui não, porque pode, o copo de café, porque pode cair em cima dos papéis. São coisas assim, mas tem que ser com tolerância e com amor. Não podemos já brigar, a gente já se arma antes de tomar a atitude correta. Ninguém transita na terra sem as experiências do sofrimento. Pensei que era só eu que sofria, não, somos todos, que deflui das incompreensões de companheiros, de afetos ou de adversários, que todos os têm. Então, a Terra é um planeta de expiação e prova. É comum que haja essas intrigas, essas desavenças. Nós é que devemos aprender, e o Espiritismo nos ensina a lidar com elas. A escolha do bem ou mal pensar é nossa. A escolha é nossa. Vou pensar bem ou mal. Um conceito equivocado sobre a mediunidade. A mediunidade não é uma graça divina, nem um processo adivinhatório, ou ainda recurso mirabolante para saciar a sede das novidades humanas. É uma conquista adquirida através da evolução para o intercâmbio espiritual, para a iluminação de consciências e crescimento espiritual. Olha só, não é uma coisa de adivinhação, não é brincadeira, não. É uma coisa, é uma conquista do espírito. Para quê? Para a iluminação de consciência e crescimento espiritual e praticar caridade com o outro que quer se comunicar. Essa é a base da mediunidade. Os médiuns, por isso mesmo, são pessoas comuns. Desapontei alguém? Eu me desapontei, mas é assim. Portadores de paranormalidade. O comportamento moral que se impõe elege-os à felicidade ou conduz-los às angústias demoradas. Então, nós somos médios, mas nós temos que nos colocar nessa posição de pessoas comuns. Mas nós sabemos lá no íntimo a grande bênção de ser médium. Só nós sabemos, Jesus e os Espíritos. Não precisa a gente se colocar, eu sou o médium de mão cheia. Isso é que é bonito, é a humildade, trabalhando em favor do médium, para que ele seja médium, ajuda, caridade constante, mas como diz assim, é comum, é simples, não é mirabolante. Olha só que lição que ele nos dá. Então nós vamos aqui aprendendo isso aí, e vai nos iluminar com a mediunidade. Somente há intercâmbio quando os envolvidos estabelecem a mesma identificação de conteúdo vibratório, no caso, de ordem moral. Não seja de surpreender que muitas decisões no campo do bem sejam sob vigilância de inimigos soezes, que, em se utilizando da debilidade humana, atraem para o seu grupo de dependentes aqueles que temem, que desconfiam, que se permitem melindres, ou que buscam repouso imerecido antes do momento próprio. Então está chamando a atenção para a gente, ter cuidado, nós somos vigiados por aqueles que não querem o nosso crescimento espiritual. E aí, se a gente entrar nessas faixas de medo, de desconfiar, melindre, criticar, numa reunião mediúnica não cabe crítica nenhuma. Numa sala de passe não cabe crítica nenhuma. Entenderam? Não pode caber crítica. No grupo de estudos, também não. Porque não deixa de ser um corpo mediúnico se formando ali. E nós temos que conviver com as diferenças para que a gente cresça. Senão nós vamos ficar anos e anos estudando o Espiritismo sem levar nada.
Então, um camarada, uma vez, eu não sei se foi numa palestra, ele falou assim, olha, eu já vi passe fungado, passe sacudido, passe não sei o quê, passe não sei o quê, e eu fiquei lá recebendo meu passe quietinho, não critiquei. Nós aqui aprendemos o passe, nós fazemos o curso de passe, e mesmo assim, a gente, de vez em quando, a gente esquece de alguma regrinha. Já fizemos o curso várias vezes. Nós esquecemos as regrinhas que foram estudadas pelos Espíritos e passadas para nós, e são aqui compiladas para o nosso entendimento. Então, não podemos criticar. Falando em passe, semana passada eu estava dirigindo o passe lá no Joana, e não sei se vocês conhecem, alguns aqui conhecem, são 2 fileiras de cadeiras assim, de costas. Desse lado e desse. Então, desse lado aqui sai primeiro, depois sai esse grupo aqui. E aí eu estava dirigindo e desse lado só tinha crianças. Tudo de segundo ciclo para baixo. E aí, quando eu pedi para o pessoal dali sair, as crianças daqui quiseram invadir. Aí eu fiz assim, de brincadeira com eles. Aí um falou, o que é que ele quer? Alguém falou, quer abraço. Aí me desmontou. Aí me abraçaram. Todos eles subiram em mim para me abraçar, aquela delícia de criança. Então, a gente tem que ficar ali quieto, mas não vamos também ficar ali gessados. E a criança, ela faz com que a gente perca esse gesso momentâneo. E não alterou nada. Não alterou nada. Eu fiz assim para elas não saírem junto com os outros, até porque esse Newton, ele complicou tudo. Diz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar do espaço. Porque antes podia, depois o Newton falou que não pode mais, né, professora? E aí, eu digo, opa, vai dar ruim. Aí eu fiz assim para eles, ele quer abraço. E que venham os abraços. Mediunidade também é abraçar. Às vezes você não tem tempo de abraçar, vamos compreender. A pessoa está no trabalho, não tem tempo, mas faz um cumprimento calando e vai em frente. Acabou. A gente tem que ter essa percepção também. A gente é carente. Somos carentes, está falando aqui, mas a gente tem que estar sempre atentos para não atrapalhar o serviço do outro. E perante a mediunidade, a predisposição mediúnica é atributo do espírito que o corpo expressa através das células que o constituem, a fim de propiciar o intercâmbio entre os seres que estagiam em áreas de vibrações diferentes, especialmente os desencarnados, facultando as comunicações entre os 2 planos da vida. Ostensiva em alguns indivíduos, prescinde das qualidades morais do seu portador. Então, quanto maior a qualidade moral do médium, maior será a ajuda que ele pode oferecer aos espíritos. Espíritos sofredores. Porque a gente sabe das modalidades das comunicações. E nós trabalhamos muito na nossa casa espírita a parte não de psicografia, mas a parte de ajuda aos sofredores. Porque livros nós já temos bastante. Nós já temos muito material para estudar. Claro que se houver uma orientação diferente, nós vamos seguir e vai ser analisada. Mas a gente trabalha muito com os sofredores. E aí o médium preparado, ele acaba de dar uma comunicação de um sofredor, ele rapidamente se restabelece e dá uma comunicação de um mentor, quando for necessário. Não é assim? Ele vai nas 2 vibrações de uma hora para outra. É igual o dormioco, ele está acordado, deitou na cama, ele já dormiu, já está no outro plano. A gente muda rapidamente de canal. Inerente a todos os seres humanos, foi falado lá no início, pode surgir tênue e sutil, ampliando-se com exercícios bem direcionados. Então, nós que fomos desacostumados à nossa mediunidade, porque quando nós éramos crianças, nós tínhamos o amiguinho invisível, todo mundo começou a dizer que era bobagem, que era, para disso, menino. A criança foi deixando de guardar isso, que é um patrimônio que ele já trouxe desde pequenininho, e deixou a mediunidade de lado. Agora tem que reaprender a ser médium, com mais ostensividade. Aí você entra no grupo de estudo, começa a treinar a mediunidade, e nunca para de treinar, até quem já dá comunicação há muito tempo,
é médium treinante, faz o treinamento, para quê? Para ir ajustando mais as condições para melhorar enquanto médium. Aí ele vai, com esse exercício constante, objetiva a comprovação da imortalidade do espírito. Então a mediunidade serve para isso, para dizer, olha, não existe, eu estou aqui vivo falando com você, eu morri, mas não morri, estou aqui vivo. Como eu estou falando se eu sou homem através de uma mulher, ou vice-versa? Como é isso? Aí você vai explicando por quê, e ele vai entendendo, e os mentores também ensinam para ele. Oferece o contributo valioso de desvendar a vida além do túmulo. Você saber a notícia de como está um ente querido, de como é que acontece lá depois que você desencarna. Tudo isso é para que você se console. Vai mostrando, vai desvendando isso, vai contribuindo. Propicia a comunicação, a compreensão da realidade da esfera causal, assim como as implicações do comportamento moral do indivíduo em relação a si mesmo, ao próximo e à vida. Por isso que nós olhamos para nós e dizemos, como eu tenho falhas, eu aprendi tantas coisas boas nessa encarnação, e como é que eu tenho essa falta ainda? Por que eu tenho essa falha? Aí a explicação está lá nas reencarnações passadas. Por que quando alguém me tira desse eixo, eu reajo dessa forma? Eu já aprendi que não é para agir dessa forma, eu estou agindo. É por causa da reencarnação. E a comunicação, a mediunidade vai explicar tudo isso, vai dar essas informações para nós. Neutra, sob o ponto de vista ético, pode apresentar-se exuberante em indivíduos destituídos de caráter saudável. A pessoa pode até questionar, por quê? Como? Esse camarada tem mediunidade, mas ele é isso, tem vários defeitos morais, porque ele está falando que ela pode ser robusta desses indivíduos, de caráter saudável e de sentimentos elevados, tanto quanto sutil, e quase despercebida em pessoas ricas de valores éticos, morais e qualidades superiores de conduta. Então, a mediunidade ela pode se manifestar em todos, até em pessoas que não têm caráter elevado. Então, não se espantem quando a gente ouvir alguma notícia de algum médium que fez uma bobagem grande. Porque ele era médium, não era evangelizado. Entenderam? A diferença é essa. Nós não podemos entrar no mesmo rol de médiums, fofoqueiros, médiums que fazem ruindade. Porque aquele médium faliu, ele é humano, ele faliu. Não foi a doutrina espírita que faliu, porque as pessoas associam logo o médium à doutrina espírita. Então nós devemos ter esse cuidado, porque médium existe em todos os cantos, de todos os tipos. Isso posto, a mediunidade adquire cidadania e passa a merecer acuradas observações, cujos resultados positivos poderão contribuir grandemente para o bem-estar das pessoas através do seu correto comportamento moral. Educação da mediunidade. Sendo a faculdade mediúnica inerente a uma predisposição orgânica, deverá ser educada com cuidados especiais. É um curso de alto gabarito, o curso da mediunidade. É o estudo da vida, constante. É uma disposição orgânica que deve ser educada, com cuidados especiais. Como nós educamos os sentidos físicos e as faculdades intelectuais, através da leitura, do conhecimento, da nossa gama de conhecimento, de cultura, a mediunidade requer desvelos e condutas específicas. Mais ainda. Então, é uma matéria que deve ser estudada. Quando nós começamos o ESD, há 20 e poucos anos, aí, muitos aqui também devem ter começado sem saber nada de espiritismo, e ainda com um certo preconceito, não, essas coisas. Aí o orientador falou assim para a gente, olha, vocês terão um curso de 4 anos, mais ou menos, o ESD.
em 4 anos. Não passa disso. Vocês terão assim como se fosse uma faculdade de teologia. Propaganda enganosa. Porque depois de 20 e poucos anos, a gente vê que aprendeu muito pouca coisa. Nós aprendemos pouca coisa. Estamos estudando mais ainda e com aquela vontade de estudar. E quanto mais a gente lê, mais vontade a gente tem de aprender coisa nova. Vem sempre novidade para a gente na doutrina espírita, na mediunidade, em todos os campos dela. Então, quer dizer, foi uma propaganda enganosa, deliciosa, porque a gente se acostumou a ela e vale a pena a gente lembrar disso. De igual maneira, como se educam os sentidos, já terminei tudo isso aqui, resumi. Os indivíduos maus, orgulhosos e corrompidos, apresentam-se, portanto, com faculdades ostensivas por misericórdia do amor. Então, quando a gente vê alguém que é mau, orgulhoso, todo vaidoso, não sei o quê, e é médium, é por misericórdia do amor divino. Temos que dar graças a Deus, ele está metido com a mediunidade para ver se melhora. Por quê? Vai passar por ele toda a comunicação, e ele vai se educando, ele vai se limpando através daquelas informações que chegam através dele. Então temos que dar graças a Deus, não criticar. Os médiuns sérios devem sempre aceitar para eles próprios em primeiro lugar, as mensagens de que se faz instrumento, assim aprimorando-se e crescendo em direção do bem. Quando a gente lê um livro como esse, no meu caso, eu comecei a ver as nossas reuniões que nós participamos. E a gente começa a lembrar. E aí, quando eu paro nessa parte, olha, eu estou achando que isso era para fulano, é para mim. Não é para fulano. Você começa a lembrar de fato, você associa rapidamente. Digo, não é para fulano, é para mim. Então aí, quando ele falou isso aqui, eu digo, eu vou ter que destacar esse pedacinho aí no texto. Porque é para nós. A mensagem é nossa. Depois você pode transformá-la e entregar para o outro. Mas é para nós, com certeza. Educação. A busca atormentada da notoriedade, da fama, do exibicionismo, constitui terrível chaga moral que o médium deve cicatrizar mediante a terapia da humildade e do trabalho anônimo. Não é a falsa humildade, não. Mas é a humildade sincera. Nada de exibicionismo, notoriedade. Não é disso que os espíritos precisam. Qualidade no exercício mediúnico. O exercício mediúnico está quase na hora, né? Já chegou, né? Depois eu termino. Até 4h30, né? Tá. O exercício mediúnico, por outro lado, não pode ficar adistro aos breves espaços em que se realizam as reuniões semanais especializadas, porque, sendo orgânica a faculdade, se é médium em todos os dias e em todos os momentos durante o período em que permaneçam os recursos dessa natureza. Não é só aqui durante a reunião mediúnica que você é médium. Tem que ser médium a semana inteira e mais 6 meses. A vida inteira e mais 6 meses. Então a mediunidade é direto. Ah, não, você é médium aqui eu não sou mais médium. Não é assim. Ainda qualidade. O exercício da mediunidade deve produzir indizível bem-estar, por proporcionar sintonia que as elevadas esferas espirituais, nas quais o medianeiro aure conforto, inspiração e inefável alegria de viver, em decorrência dos conteúdos psíquicos e emocionais que fluem. A convivência frequente com esses nobres mentores, que o inundam de ideias felizes e de energias saudáveis, proporciona-lhes emoções não habituais. O bom médium, desse modo, qualifica-se para alcançar os estágios superiores que o conduzirão ao apostolado da mediunidade,
ao mediunato. Tropeços, instabilidade, desgostos, sofrimentos não são dos médiuns exclusivamente. Graças, porém, à mediunidade, mais fácil torna-se-lhe a aceitação das provas expurgadoras por facultar-lhe resgatar o mal que praticou anteriormente através do bem que ora se encontra realizado. Às vezes eu penso assim, se não fosse o Espiritismo, não fosse o conhecimento do Espiritismo, eu teria mais dificuldade de me conduzir, dizendo que o Espiritismo não salva a nossa vida nesse sentido que nós entendemos. Ele vai nos ajudar a compreender as provas e a tratá-las de acordo com a sua necessidade. Responsabilidade mediúnica. Uma reunião mediúnica séria, à luz do Espiritismo, é constituída por um conjunto operacional de alta qualidade. Alta qualidade. Formada por um grupamento de pessoas responsáveis e conscientes, o médium. Tem que ser responsável e consciente. Eu tenho que ir para a reunião mediúnica porque eu tenho consciência de ajudar alguém. Eu vou para isso, eu vou para ajudar, eu tenho que me dispor. É um trabalho voluntário. As pessoas, às vezes, entram no trabalho voluntário e acham que pode ir no dia que quer, na hora que quer. Não é assim. É mais sério que o trabalho que você ganha o pão de cada dia. Deu para entender? E tem mais. Receberam preparação anterior. Ninguém entra num grupo mediúnico sem ter uma preparação antes. Tem que ter um estudo. Nós aqui temos um estudo até talvez o 30º capítulo do ESD, para começar a ler o livro dos médios, para começar depois a fazer o exercício. Então, todo mundo está preparado. Deve compor-se de conhecedores da doutrina espírita e que exerçam a prática da caridade em qualquer viés. Tem que ter créditos morais, atraindo assim as entidades respeitáveis. Então, vê que a gente tem que estar bem preparado para isso. Vai ter um resultado melhor. Resultado de 2 aglomerados de servidores lúcidos, os desencarnados e os reencarnados. E são eles, para ser alcançada a sintonia ideal, ambos os segmentos comprometendo-se a atender os compromissos específicos que devem ser executados. Aos espíritos orientadores compete organização do trabalho, definição das responsabilidades para os colaboradores reencarnados, defesa do recinto, eles fazem tudo isso. Seleção daqueles que se deverão comunicar, providencia um mecanismo de socorro para antes e depois do atendimento. Por isso que a gente não deve comentar muito as comunicações. Ah, o espírito sofreu, chorava assim, não. Deve ter cautela nesse momento. Você vai relembrar, vai mexer com clichês do espírito, né? Eles confiam na equipe humana que assumiu a responsabilidade para a participação do serviço de grave consequência. Movimentam-se desde as vésperas, preparando, desenvolvem afinidades vibratórias, encarregam-se de orientar aqueles que se comunicarão, auxiliam-os na sintonia de aparelhagem mediúnica. Evitam choques e danos, tanto no que diz respeito às comunicações psicofônicas atormentadas, quanto às psicográficas de conforto moral e de orientação. Nunca improvisam, porquanto todos os detalhes do labor são devidamente examinados antes e quando algo ocorre que não esteja previsto, existem alternativas providenciais que impedem o desequilíbrio no grupo. Baseado nisso, hoje lá no Joana de Ângeles, tinha pouca gente, alguns no feirão e outros preparando o almoço. Na hora da reunião mediúnica, tinha 4. Eu, 2 passistas e uma menina psicofônica. Foi o que sobrou. E aí nós planejamos.
Vamos fazer umas preces, umas 50 preces, e vamos sintonizar o feirão para ter mais ajuda. Mal a gente acabou de ler o livro de página e fizemos a prece, o espírito já estava doido para se comunicar através da única médium. E foram 2 comunicações para ajudar o desencarnado, e depois ela deu uma mensagem, a médium deu uma mensagem de um espírito que pediu permissão para dar a mensagem e falou assim: olha, avisa ao grupo que todos estão sendo protegidos para a realização do feirão amanhã. E que aquela mata já está limpa e nós estamos de prontidão lá. Olha, arrepia de alegria. Então, nós planejamos o quê? Eles que agem, eles que sabem o plano A, o B, o plano que eles quiserem. Que Jesus nos abençoe.